seja bem-vindo ao Revista Histórica, que é um novo projeto que visa trazer o tema de história num formato um pouco mais dinâmico. Eu sou o Vitor Hugo, você deve me conhecer talvez, pelo Frontcast, que é um podcast de história militar, e do Rádio Peão Podcast. Bom, apesar do nosso formato dinâmico, nós vamos ter um compromisso de que o conteúdo seja baseado em estudos sólidos por profissionais e até mesmo, em muitos casos, estudantes da área de história e também de outras ciências humanas. Mas claro, podemos ter também episódios clássicos de entrevistas, debates e tudo mais. Em cada episódio teremos, fora de minhas falas, pequenas participações de especialistas que irão nos trazer informações e deixar dicas para quem quiser se aprofundar no assunto em questão. Também teremos esporadicamente conversas sobre música, filmes, indicação de podcast, canais no YouTube, como vocês vão ver agora no primeiro episódio. E em cada episódio vai ter pelo menos uma indicação direta de um arquivo acadêmico ou livro voltado diretamente para o público acadêmico. Se você quiser participar com seu tema de pesquisa, TCC, livro, podcast, etc., fala com a gente na direct lá do Twitter, Revista Histórica, ou também pode falar conosco no nosso e-mail, que é o historicapodcast@gmail.com. A sexta-feira foi dia de celebrações nos arredores do majestoso Monte Rushmore. Longe de Washington, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participou das primeiras comemorações pelo 4 de julho, dia da independência americana. Estamos em julho de 2020 e pelo mundo ainda ecoam os atos do movimento Black Lives Matter e a luta contra o racismo. Os Estados Unidos, epicentro da questão após a morte de George Floyd e outras pessoas negras, comemorou recentemente, em 4 de julho, o aniversário de sua independência, em meio a ondas de protestos. O presidente Donald Trump criticou em seu discurso oficial os atos de derrubada de estátuas de personalidades históricas consideradas racistas, afirmando que os atos seriam reflexo de um novo fascismo de extrema esquerda. Our nation is witnessing a merciless campaign to wipe out our history. Nossa nação está testemunhando uma campanha impiedosa para acabar com nossa história, difamar nossos heróis, apagar nossos valores e doutrinar nossos filhos. Mas o que notamos é que o presidente Trump e seus apoiadores têm se colocado contra as manifestações do movimento Black Lives Matter, ora negando as questões raciais, ora afirmando que o movimento serve a um viés político partidário e até mesmo a tentativas de organizações socialistas que teriam a intenção de acabar com as tradições religiosas e filosóficas de liberdades individuais do mundo ocidental. Mas essa tentativa de desmerecer o movimento parece ter raízes mais profundas, e não me parece que o ideal de liberdade que o presidente e seus apoiadores tanto afirmam estarem baseados faz parte desse processo histórico. Mas para entender melhor a questão, acho que temos que entender alguns momentos da história dos Estados Unidos. O professor Peter Sana, doutorando da UERJ, professor do ensino fundamental e médio, nos dá um panorama geral sobre a independência norte-americana. Olá, meus amigos e amigas, eu sou Peter. A gente não tem muito tempo, mas eu vou tentar sintetizar o que foi essa independência dos Estados Unidos. É claro que vão existir vários pontos que eu não vou tocar aqui por conta de tempo, para a gente não ficar com um discurso enjoativo e a gente poder dialogar com as outras falas do nosso podcast. Primeiramente, a gente tem que pensar que a colonização na América Inglesa, ela se dividiu em duas partes, As colônias do norte, elas se distribuíram em uma forma de tentar povoar aquela região. E a parte sul da América Inglesa, ela passou a ser uma colônia de exploração. É claro que o clima também influencia um pouco nessa questão. A ideia que estava surgindo no momento também, essa ideia de colonização para que venha complementar a renda da metrópole, a ideia de complementaridade, que é uma mentalidade fundada pelo sistema político e econômico, do mercantilismo. Então, primeiramente, a gente queria fazer essa diferenciação da parte norte para a parte sul, e o que compreendia essa parte norte e a parte sul, essas chamadas 13 colônias, porque eram 13 estados, e esses estados ou províncias, a gente pode observar que nas colônias de povoamento, ou seja, nas 13 colônias da América do Norte, que ficava correspondente aos estados de Connecticut, Massachusetts, New Hampshire,
Rhode Island. E tinha os estados do centro também, né, como Delaware, Nova Jersey, Nova York e Pensilvânia. Faziam essa intermediação, né, e a zona de divisão entre a parte de baixo, que era uma colônia de exploração, né, compreendendo aos estados de Carolina do Norte e Carolina do Sul, Geórgia, Maryland e Virgínia, né. A gente tinha ali a parte mais de baixo, né, da colônia inglesa, ainda ocupada por espanhóis, né, a região da Flórida. O oeste ainda não tinha sido explorado totalmente pelos ingleses. Então a gente, nesse primeiro momento da chegada dos ingleses, a gente tem, né, a divisão entre essas 13 colônias, a parte do norte, que tem uma tendência muito liberal, né, muito voltada para a construção de um ideal ali de... Claro, tendo em vista, né, o liberalismo econômico que vigorava na Inglaterra. Porém, alguns preceitos do iluminismo acrescentaram na parte norte um novo ideal muito próximo do que a gente tinha na Inglaterra do século XVIII, né, inspirada pelo Locke, por todos aqueles iluministas que falavam sobre a propriedade, que falavam sobre a individualidade, né, a emancipação do sujeito, o humanismo. Tudo isso ia de encontro com essa política exploratória, principalmente da parte sul. A gente tinha nessas colônias de exploração, né, o latifúndio, a monocultura, mão de obra escrava, restrições ao processo de industrialização, a produção era voltada totalmente para o mercado externo e havia essa dependência intensa em relação à metrópole. Já na parte norte, a gente tinha o minifúndio, a policultura, né, o trabalho assalariado, o processo de industrialização, o mercado interno em desenvolvimento e uma burguesia muito atuante. Mas o que seria essa burguesia? Burguesia foi o nome dado aos grupos de habitantes dos burgos na Idade Média. Os burgos eram pequenas cidades ou vilas, onde a economia girava em torno do comércio e não da agricultura, durante o período de renascimento comercial da Europa, até então feudal. Seus habitantes não eram nobres, pois não haviam nascido nas tradicionais famílias da nobreza europeia. Porém, com o avançar da Idade Média, seu poder econômico cresceu. Esses grupos foram os mais beneficiados com o fim do antigo regime na França e, consequentemente, na Europa, que era baseado na tríade clero, nobreza e povo. No contexto da independência dos Estados Unidos, os burgueses eram os comerciantes que faziam negócios dentro das colônias e também exportando para a metrópole, a Inglaterra. Nos episódios seguintes desse podcast, podemos falar melhor sobre o nascimento da burguesia, mas por enquanto, vamos voltar à fala do professor Peter. Pegando um pouco, né, o que era o mapa dos Estados Unidos, do que depois passou a ser Estados Unidos, até meados de 1803, a gente tinha, né, no extremo centro, né, do que depois vai se chamar Estados Unidos da América, né, o estado da Louisiana, muito gigantesco, um estado completamente... parece até um país, né, o estado da Louisiana, né, os territórios do Nordeste, ali próximo ao Canadá, né, Ohio, Kentucky, Tennessee e o território do Mississippi, que só foi povoado em 1783, né, a partir de concessões indígenas. E aí a gente toca em um outro ponto, que é a atuação da colonização, né, diante dos indígenas que já pertenciam a esse território. Esse massacre que aconteceu em relação aos indígenas era um preceito colonizador que não tinha nenhuma virtude, né? Não era um esquema virtuoso de ocupação de território. É simplesmente ignorar quem já está vivendo ali, né? E simplesmente impor um juízo tido como superior, né, para dominação. Se a gente for parar para pensar, né, na carta de Pero Vaz Caminha, falando sobre o índio, a gente percebe um pouco da visão do europeu, né, em chamar o índio de bom selvagem, né, no sentido de que essas regiões aqui, elas não são civilizadas, elas são selvagens, porque os padrões indígenas, né, os padrões nativos, eles não se encaixam com os padrões de civilização que a Europa tem até então. Então, se a gente for pensar em toda a mentalidade, né, que deveria existir nessa época, pensando no iluminismo, né, como uma grande linha teórica que vai, de alguma forma, patrocinar intelectualmente o desenvolvimento
dos Estados Unidos e a sua própria emancipação, já que o questionamento dentro da exploração dos ingleses estava ficando muito intenso a partir do século XVIII, né? Principalmente quando a gente vai pensar em que no século XVIII a economia do norte dos Estados Unidos já era bem próspera e independente. As taxas que eram cobradas pela metrópole, pela Inglaterra, elas eram vistas por eles como um abuso, né? Um abuso por quem estava trabalhando ali, pelos colonos que estavam naquela região. Então eles queriam o quê? A liberdade para que eles pudessem lucrar e tivessem uma menor participação possível, né, da metrópole nos negócios ali. E o que leva a gente a pensar nisso? Em emancipação, né, em independência. Tanto que a Lei do Açúcar de 1764, né, que proibia a importação de rum estrangeiro e cobrava taxas do açúcar que não viesse das Antilhas Britânicas. Isso foi o início de um processo em que gerou a Guerra dos 7 Anos. Na verdade, né, isso foi depois da Guerra dos 7 Anos. Uma guerra em conflito envolveu a Inglaterra e a França. Esse evento ocorreu no território da América entre 1753 e 1763 e um dos motivos desse conflito foi a rivalidade, né, entre os ingleses e os norte-americanos. Eles estavam disputando na Europa, né, mas na América também era uma outra frente de luta. Então, a Lei do Açúcar de 764, Lei do Selo de 765, Lei dos Alojamentos, né, a Lei do Selo impedia qualquer publicação que circulasse na colônia, né, sem pagamento de impostos. A lei dos alojamentos, que os colonos teriam que fornecer, né, que determinava que os colonos teriam que fornecer alojamento e alimentação para as tropas inglesas. A lei do chá de 773, que concedia à família das Índias Orientais uma companhia de capital particular formada por comerciantes ingleses, né, o monopólio da venda do chá. E as leis intoleráveis, né, culminando aí na festa do chá de Boston, que teve uma repressão violenta, né, em 1770, uma multidão que protestava, né, pacificamente contra os impostos, foi alvejada por soldados ingleses, né, ficou conhecido como o Massacre de Boston. 5 pessoas morreram, né, mas aí na Boston Tea Party, que é a festa do chá de Boston, a gente tem, em resposta a essas leis, né, uma manifestação dessa galera que reconheceu essas leis como leis intoleráveis. E até então os britânicos, quando reagiram a essa questão, falaram que os responsáveis por essa festa do chá seriam mandados à Inglaterra para julgamento. A colônia de Massachusetts também passaria a ser controlada por tropas inglesas, né? O porto de Boston seria fechado. E mediante isso, em 774, acontece o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, né, no ano seguinte, o segundo, mas esses foram ignorados pela corte inglesa, né? E aí, logo em seguida, né, em 776, a gente tem a Declaração da Independência dos Estados Unidos, né, um documento completamente voltado para os ideais do iluminismo, né, que surgiu na Europa e influenciando essa galera dos Estados Unidos a buscar a emancipação e determinar, né, que a independência seria garantida por essa Constituição norte-americana e os ingleses teriam que reconhecer, né, já que os franceses, que eram inimigos, queriam a qualquer custo essa independência dos Estados Unidos, porque o domínio da Inglaterra ali dificultava muito algum tipo de ligação com os franceses. Bom, espero que tenha acrescentado aí na discussão, né? Manda um abraço para a galera que está ouvindo, para o Vitor aí e para todo mundo que puder ajudar. Eu queria de antemão também divulgar o meu canal no YouTube, né? Procuram lá por Peter Sana. Tem vários vídeos lá, mas lá a gente fala de uma forma um pouco mais divertida, que é voltado para os alunos, né, do 6º ano ao 3º ano do ensino médio. Então, espero que a gente possa ter contribuído aí para vocês. E grande abraço a todos. Valeu! Bom, como podemos ouvir na fala do Peter, o iluminismo teve uma grande influência na formação do processo de independência e na formação do conceito de liberdade que os primeiros líderes dos Estados Unidos tinham em seu discurso. Mas qual a razão desses princípios não terem sido levados em conta na hora de serem criadas políticas efetivas para a integração dos povos nativos e africanos e seus descendentes naquele país? Podemos observar que a supremacia da cultura dos colonizadores é o que foi levado em conta. Isso nos faz refletir que o conceito de liberdade pregado não passa de um mito que tem caído ultimamente como vários outros mitos.
segundo o professor e escritor Vladimir Miguel Rodrigues, autor de O X de Malcolm e a Questão Racial Norte-Americana, livro disponível para download gratuito, que se encontra na descrição aí do podcast, junto com um artigo em que ele fala dessa questão do mito da liberdade norte-americana. Mas se é verdade que o nascimento da nação norte-americana é baseado em uma ideia de liberdade que atende a apenas uma parte de seus habitantes, como isso se desenvolveu nos anos seguintes? Talvez possamos entender um pouco mais quando estudamos a Guerra da Secessão ou a Guerra Civil Norte-Americana. Nosso colega estudante de História da UFRJ, Marcos, vai nos fazer um pouco do panorama desse conflito. E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Marcos, eu tenho 22 anos, sou estudante de História da UFRJ e venho pesquisando sobretudo a Guerra Civil Americana e a questão racial envolvida por trás dela, tanto antes quanto durante e um pouco também depois da guerra, discutindo sobretudo cartoons, como as revistas trabalhavam com a questão racial e basicamente é isso. Eu sou um dos administradores do perfil E de História, que está tanto no Twitter quanto no Instagram. Lá estamos sempre postando memes históricos, interações, dando dicas de livros, divulgando acontecimentos históricos também. E recentemente começamos um canal no YouTube, que lá chamamos Algo Sobre História. No canal, eu e outro administrador buscamos trazer conteúdo histórico de uma maneira mais divertida e simplificada. Então usamos uma linguagem bem acessível, sempre trazendo imagens para compor nossos vídeos, trazendo também memes, buscando justamente aproximar a história de um público mais amplo. E o tema que eu vou abordar é justamente a Guerra Civil Americana, também conhecida como Guerra de Secessão, que durou entre 1861 até 1865 e que opôs o norte e o sul dos Estados Unidos. Vou dar então uma breve contextualizada sobre o pré-guerra, falar rapidamente sobre o conflito em si e também sobre a perspectiva racial durante esse período. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a sociedade do norte e do sul eram completamente diferentes. Enquanto no sul era mais agrário e mais rural, com plantations e que contavam com mão de obra escravizada, o norte por sua vez era mais urbano, tinha uma economia mais comercial e industrial, com um trabalho assalariado. Então eram sociedades bem distintas, mas que conseguiram viver harmonicamente desde a independência, apesar de alguns momentos de algumas tensões que surgiram, sobretudo em relação à expansão ou não da escravidão em solo americano. Porém, as coisas começam a mudar a partir de 1850, mais ou menos ali na metade do século XIX. Um ponto que irritou muito o norte foi o Acordo de Kansas-Nebraska. Por meio dele, ficava a cargo dos estados delimitar, via referendo popular, se ele aceitaria ou não a escravidão em seus territórios. Essa delimitação, anteriormente, se o estado seria livre ou escravista, era delimitado geograficamente. E um outro fator foi a criação do Partido Republicano, em 1854, que rompeu com uma lógica de partidos nacionais e era um partido que tinha o objetivo de defender as bandeiras nortistas, como por exemplo a maior interferência estatal nas infraestruturas do país e a criação de tarifas protecionistas para a indústria. Por exemplo, o partido foi ganhando cada vez mais força até que o candidato republicano Abraham Lincoln vence a corrida presidencial de 1860 e esse foi o estopim para os estados sulistas se declarassem independentes, criando então os Estados Confederados do Sul. Então, oficialmente, o objetivo da guerra para os Estados Unidos era reincorporar esses territórios que haviam se separado e não necessariamente para colocar fim à escravidão. Porém, ainda que a escravidão não fosse o real objetivo do conflito, ela é um ponto-chave para se entender a Guerra de Secessão. Ela, porém, está bastante vinculada à questão da expansão das fronteiras estadunidenses. Com esses territórios recém-incorporados, seja por meio de acordos ou pelas guerras contra os indígenas, havia uma discussão sobre qual seria o modelo adotado, o escravista do sul ou do trabalho livre do norte. E também temos que ter em mente que os nortistas eram contrários à expansão da escravidão, mas não necessariamente queriam acabar com a instituição. Isso pode parecer um pouco confuso, mas na verdade não é. Eles queriam, mais do que a emancipação dos negros escravizados, que a escravidão se mantivesse nos territórios onde ela já era permitida, não sendo então levada para mais territórios. Falando um pouco mais sobre a questão racial, com o início da guerra em 1861, o equilíbrio de poder entre os proprietários e os escravizados se inclinou em favor dos escravizados. As fugas, que já estavam aumentando no período pré-guerra, se tornaram ainda maiores nos primeiros meses após a deflagração do conflito. Então, com a entrada cada vez maior dos exércitos da União em território confederado, muitos negros fugiam das fazendas e iam em direção a esses soldados. E um acontecimento muito marcante aconteceu em setembro de 1862, foi quando Abraham Lincoln promulgou uma emancipação preliminar, deixando registrado que em 1º de janeiro do ano seguinte, todos os escravos seriam livres.
Voltando agora um pouco mais para o âmbito geral da guerra, ela durou mais ou menos 5 anos, deixou por volta de 600 mil mortos e acabou com a vitória do Norte. A estratégia nortista era lutar a guerra em território confederado, evitando assim perdas humanas e também materiais. Além disso, tinha maiores capacidades militares, tecnológicas e logísticas. Os telégrafos e as ferrovias foram pontos muito importantes nesse sentido. Como consequência do fim da guerra, temos juntamente com ela o fim da escravidão em todo o território americano e meses depois a 13ª emenda, que garantia a igualdade entre todas as pessoas. Mas o fim da escravidão e a 13ª emenda, porém, não trouxeram uma igualdade entre brancos e negros. Se por um lado, tal momento foi responsável por uma certa dose de liberdade para os negros, o direito de construir instituições religiosas e a esperança de ganhar terras dos antigos latifundiários algodoeiros, a outra face da moeda foi muito cruel. As promessas de terra para o início de uma nova vida não foram cumpridas e eles acabaram muitas das vezes sendo obrigados a voltar para as fazendas onde haviam servido de escravos e trabalhar por salários baixíssimos em situações muito similares, se não iguais à que eles haviam vivenciado anos antes. A escravidão oficialmente havia acabado, mas novas formas de exploração surgiram e a inclusão negra não ocorreu de forma sistemática. O autor Eric Foner, especialista na Guerra Civil Americana e na questão racial, foi mais categórico ao afirmar que as melhorias foram ínfimas e que nada, além da liberdade, havia sido conquistado. Além disso, os anos seguintes ao fim da guerra foram palco para o surgimento de grupos supremacistas brancos, como por exemplo a White League ou a famosíssima Ku Klux Klan. Então, a tão desejada igualdade entre negros e brancos nunca se concretizou, como a gente pode perceber recentemente com os protestos sobre as mortes de diversas pessoas pretas pela polícia nos Estados Unidos. Então esse foi meu breve resumo sobre a Guerra Civil Americana e a questão racial, e se você se interessou e quer saber um pouco mais, quer se aprofundar nesse assunto, eu indico um artigo que eu publiquei recentemente na Outrora, revista da UFRJ, e que trata justamente sobre isso. Nesse artigo eu debati um pouco melhor sobre esse contexto pré-guerra, também a questão racial a partir de cartoons publicados pela revista Harper's Weekly, uma revista de grande circulação naquele momento. Então, a partir dos cartoons, eu tento debater como a problemática racial era pautada em solo americano. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês dêem uma lida lá no meu artigo, e obrigado pela oportunidade e até mais. Vimos então que os Estados Unidos, como bastião da liberdade e da livre iniciativa na América, e como América me refiro ao continente americano e não aos Estados Unidos, não passa de uma grande falácia, pois esses princípios calcados nos filósofos iluministas atenderam apenas a uma parcela da população, com uma cor de pele e cultura específica, o que nos leva a outra questão. Não levar em conta as reivindicações de tratamento igualitário por parte do Estado pode ser um sintoma de algo mais preocupante, pois se a comunidade preta e nativa das Américas não tem seus direitos fundamentais e sua cultura tratadas com devido respeito pelo século XXI, será que a importância desses povos enquanto humanidade não está sendo ignorada em nosso ensino, dando lugar a uma noção de sociedade europeizada? O professor Thiago Carvalho vai nos apresentar sua visão sobre essa questão. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago, eu sou professor de História, formei aqui pela UFJF e aqui eu estudei também História da África. Fiz especialização em 2015 e falar um pouco sobre isso para vocês hoje. A especialização que eu fiz foi um curso que surgiu muito por conta da Lei 10.639 de 2003, que é a lei que estabeleceu que é obrigatório nas escolas ter o ensino da história da África, né? Que a gente pensar no contexto do nosso país é algo assim imprescindível. Esse curso de pós-graduação era voltado principalmente para professores da rede pública e a conclusão do curso a gente elaborou um trabalho e o objetivo era criar um material de apoio para professores mesmo. No meu caso, o meu trabalho, eu fiz ele voltado para tentar mostrar sobre como a pré-história humana é fundamentalmente uma história africana. O que é, a gente for olhar o material didático, como isso normalmente é trabalho na escola, a gente vê que é quase sempre sim, ignorado. Se você pegar um livro didático hoje e for olhar lá a parte sobre pré-história, você vai ver que quem vai estar representado provavelmente serão pessoas brancas, assim, com algumas exceções que a gente pode encontrar. E foi essa a ideia. O meu trabalho, sim, ele parte desde a origem do ser humano mesmo, todas as etapas da evolução, dando a contextualização, sim, da nossa origem,
quanto uma criatura fundamentalmente africana, até o surgimento do Homo sapiens, que é a nossa espécie, que é, antes de tudo, continuava sendo, antes de tudo, um animal, um ser africano. E o trabalho não se reduz apenas a mostrar assim, a história evolutiva do ser humano, a dar toda a contextualização de como a imaginário, a representação sobre a evolução humana é eurocêntrica, tem um motivo de ser. O trabalho está disponível no banco de teses da UFJF, qualquer um pode entrar lá a qualquer momento e pegar esse material para ler. Não só o meu, como meus colegas de curso que produziram outros materiais ótimos sobre diversos aspectos da história africana e afro-brasileira. Alguns colegas fizeram, por exemplo, trabalhos que focam na história dos griots, que são pessoas que têm a função na sociedade de guardar as histórias daquela comunidade. Além disso, quem quiser, o banco de dados lá está acessível, pode entrar lá, acessar, ler os trabalhos de conclusão do curso. Vai ter um material ótimo, se você for professor que tivesse interesse, um material ótimo para trabalhar nas escolas, para desenvolver mais materiais, inclusive. Próprios materiais a gente traz, referências bibliográficas, vocês podem consultar também. E eu vou deixar aqui pelo menos três dicas de livros para vocês. Com material introdutório, é um livro do professor José Rivaí Macedo, que estuda a fundo a história da África, tem um trabalho muito bom sobre Ibn Battuta, que era um viajante árabe que percorreu a região do Mali, do noroeste da África, Marrocos, e que ele traz informações ótimas. Tem um vídeo com esse tema, que se eu não me engano foi produzido por ele também, está disponível no YouTube, a gente pode deixar o link aqui para vocês. E o livro dele se chama História da África, do professor José Rivaí Macedo. É um livro curto, vai te dar um panorama do que há de mais importante sobre a história do continente, com ótimas sugestões de leitura ao fim dos capítulos, sugestões de material audiovisual também, dicas de leitura ao final de cada capítulo, material audiovisual, documentários, livros e filmes. É um livro assim, fantástico para quem quer começar a estudar, aprender mais sobre a história da África. Vai servir inclusive para material de apoio para começar a trabalhar o tema com os alunos e para quem tem interesse em conhecer mais também. Além desse, um outro livro também curto, acho que até complementar ao do professor José Rivaí, é a História da África e dos Africanos, publicado pela Vozes e escrito pelos professores Paulo Fagundes Vicente, Luiz Dário Teixeira e a professora Ana Lúcia Danilevics Pereira. Eu vou pedir para colocar no post imagens da capa do livro para todo mundo ver com tranquilidade. Um outro material que é fundamental, que é super acessível, é a História Geral da África, que é um trabalho monumental de pesquisa, começou a ser feito a partir de 64. A maioria dos historiadores que trabalham nele são historiadores africanos, que estão falando sobre os seus países, sobre o seu continente. Foi concluído, acho que nos anos 90, e está completamente traduzido para o português e disponível em PDF de graça. Você consegue ele no site do MEC, no site da UG, se eu não me engano também. Se você jogar no Google História Geral da África, você consegue. Lá você vai ter desde a pré-história até os dias atuais, são 8 volumes. Inicia na pré-história, tem uma parte introdutória explicando toda a metodologia usada. Você começa a contar a história desde a pré-história, como surgiram os primeiros seres humanos, e segue até a Idade Contemporânea. A gente passa pelo período das independências dos países africanos dos anos 60. Sim, é um trabalho monumental, está disponível para quem precisar. Tem ótimas fontes que a gente pode consultar também para desenvolver mais o conhecimento sobre o tema. Deixar também a sugestão de um artigo. É um texto curto, tem cerca de 50 páginas. Se chama Selvagens e a Massa, o papel do racismo científico na montagem da hegemonia ocidental, do professor Renato da Silveira. Ele é fundamental para a gente começar a compreender como o racismo se estabeleceu como uma doutrina científica e que até hoje, mesmo que do ponto de vista científico já tenha sido completamente deslegitimado, se não há mais cientista sério que vai defender qualquer ideia racista, apesar disso, ainda na sociedade, essas ideias ainda permanecem. É uma leitura complementar que reforça a importância desse tema. Como conclusão, e agora dando um contexto com o nosso presente, acho que esse tema tem uma importância assim, ainda maior. Quando a gente vê os protestos nos Estados Unidos, aqui no Brasil mesmo, quando se coloca, que deram desde a morte do George Floyd, e que adquiriram uma escala, acho que sem precedentes na história recente dos Estados Unidos, a gente vê, repercute aqui no Brasil, repercute em outros países do mundo. Acho que é isso. O trabalho, como eu falei, está disponível. Há outros trabalhos sobre o tema disponíveis, sobre a história da África, de material de apoio para professores.
Se alguém quiser mais alguma sugestão de leitura, tem várias, acho que o espaço aqui é curto, mas o que eu falei já é um ótimo material. Leiam autores negros, existem várias pessoas assim, extremamente capacitadas falando sobre as questões da história da África, sobre o racismo, que a gente pode encontrar na internet, principalmente na podosfera. E a dica é essa. Um abraço e boas leituras. O livro Escrito para a Eternidade, a Epigrafia e os Estudos da Antiguidade, organizado pelas historiadoras Airam Borges de Oliveira e Raquel Soutelo, publicado pela editora Apres, reúne historiadores, arqueólogos e epigrafistas brasileiros e portugueses que se dedicam ao estudo da antiguidade a partir da epigrafia. O propósito do livro é contribuir para a ampliação das pesquisas histórico-epigráficas no contexto nacional, assim como fortalecer as relações acadêmicas entre especialistas portugueses e brasileiros. A epigrafia consiste na escrita antiga sobre suporte resistente ao tempo, como pedras, ossos, metais. Presentes em espaços públicos e privados, as inscrições epigráficas compõem inúmeras paisagens no mundo antigo. Seus diversos tipos e formatos trazem à tona o dinamismo das diferentes relações sociais, religiosas, econômicas e políticas que existiram naquele período. Em parceria com as autoras, o livro se encontra em promoção somente no link na descrição. Você gosta de artes? Você sabia que o estudo da arte tem uma função muito significativa no estudo da história da humanidade? As artes acompanham nossa trajetória desde as pinturas rupestres e representações ancestrais de divindades até os dias de hoje, em suas diversas manifestações. O estudo das artes nos ajuda a entender outros aspectos, não somente a estética das artes em si. A historiadora Sara Tatiani tem feito da história da arte seu objeto de estudo. Vamos ouvir um pouco sobre o trabalho dela. E aí pessoal, aqui quem fala é a Sara, eu sou professora de História, me formei pela Universidade do Estado de Minas Gerais, unidade de Divinópolis. Atualmente eu tenho um canal no YouTube que chama Plenhar, e nesse canal eu trabalho com algumas temáticas relacionadas à história da arte, microhistória, história cultural, que tem a ver aí com a pesquisa que eu desenvolvi durante a minha graduação e eu levei aí para o meu TCC. Durante a minha gravação, eu realizei estudos orientados com o meu orientador em relação à história da arte. Também cursei uma disciplina de história da arte. A temática que eu trabalho é os leonardianos, resignificação e individualidade artística em Milão no século XVI. O meu recorte gira em torno mais do final do século XV e no início do século XVI. Eu tento estudar aí com a minha pesquisa esses pintores que hoje são chamados genericamente de leonardianos, que foram aí um grupo de 15 pintores que em um dado momento da sua vida trabalhou aí com Leonardo da Vinci. E esse trabalhar vai muito além da questão de ser um aprendiz. Muitos desses pintores foram mestres, mas tiveram em algum momento de suas vidas um contato com Leonardo da Vinci. Porém, esse contato com esse grande mestre, de certa forma, fez com que a historiografia, ao citá-los, como por exemplo Francisco Melzi, Bernardino Luini, Marco de Osônio, toda vez que esses artistas são citados ou pesquisados, são em detrimento à relação com Leonardo da Vinci, né? Não se tem grandes estudos acerca desses mestres, dessas personalidades milanesas, apenas sobre Leonardo da Vinci. E quando eles são citados, são usados nomes como aprendizes, mesmo que muitos deles já foram mestres antes de conhecer Leonardo ou se tornaram mestres após conhecê-lo. Tratam dele como forma, eu já vi o nome como secretária, meros ajudantes e também alguns termos mais pejorativos, principalmente nas biografias de Leonardo, que é onde eles são citados, né? E nessas biografias existem várias citações da qual eles só são citados porque em algum momento eles tiveram esse contato com Leonardo. Então, a partir daí, existiu uma inquietação da minha parte em tentar saber mais sobre esses pintores e não apenas saber sobre eles, compreender o porquê que todas as pessoas ou pintores que se relacionaram com Leonardo, existe essa espécie aí de comparação, mas não comparação no sentido de que o Leonardo seria uma espécie de gênio, né? E os pintores que se relacionaram com eles, eternos aprendizes. Então eu busco aí, né, na minha pesquisa, problematizar
o termo gênio, qual a sua origem. Para isso eu uso a fonte aí do Jorge Vasari, A Vida dos Artistas, que é uma das primeiras biografias mais importantes que a gente tem dos artistas, e ele vai tratar ali do Leonardo e de vários outros pintores e vai sempre colocar essa questão do gênio, o gênio como alguém divino, alguém que foi iluminado por Deus. Então, somente essas pessoas que foram iluminadas por Deus conseguem ter aí grandes obras de arte. Então, eu vou problematizar essa questão da genialidade. Vou tentar compreender o conceito que se tinha naquele período de cópia e o conceito de cópia que a gente tem hoje, né? A cópia no Renascimento era louvável, ela era entendida como uma parte do aprendizado do pintor. Não era tido como a gente tem hoje, cópia no sentido de plágio, algo pejorativo. Porém, muitas das análises que eu tive contato, o conceito de cópia que a gente tem hoje era o conceito que os autores usavam para entender quando se falava de cópia por parte dos leonardianos, e não compreendiam que ali a cópia era a fase inicial do aprendizado, mas que depois o artista desenvolvia ali o seu trabalho. E isso eu encontrei essa forma de cópia do Renascimento, não só no Tratado da Pintura de Leonardo da Vinci, que foi uma das minhas fontes, como também no Tratado de Leão Batista Alberti, que ele vai especificar o que é essa cópia, como ela é utilizada, e ele ainda orienta que o artista não permaneça só nessa primeira fase, que ele dê aí uma continuidade de forma a que ele passe dessa parte inicial da cópia e desenvolva aí a sua própria arte. Então, de uma forma mais geral, o meu objetivo com essa pesquisa foi analisar as obras dos pintores conhecidos como leonardianos. As minhas fontes, eu trabalhei não só com o caderno, né, de Leonardo da Vinci, seu Tratado da Pintura, mas também trabalhei com as pinturas dos leonardianos. Eu escolhi principalmente as pinturas que o próprio Leonardo da Vinci não havia pintado. Então, por exemplo, a Salomé, a história de Salomé. Praticamente todos os leonardianos pintaram essa temática e o Leonardo da Vinci não. Então, de certa forma, a partir daí eu desenvolvo a noção de que eles não produziam somente aquilo que o Leonardo fazia, né? Eles pintavam temáticas que ele jamais pintou ou sequer desenhou. Eu tento compreender também o conceito de individualidade, tento entender de que forma existia ali, surgindo no Renascimento, uma espécie de individualidade de cada artista para com suas obras pintadas. Tento compreender os conceitos e as ideias do pensamento renascentista na Itália no final do século XVI. Tento também entender em que medida essa aura artística de gênio construída, né, em volta de Da Vinci ao longo dos séculos influenciou diretamente na visão que a gente tem hoje dos leonardianos. Eu tento também compreender de que forma o conceito de cópia, como eu já disse, né, existente no século XVI, fez com que a produção dos leonardianos fosse entendida somente como uma cópia. Eu tento compreender também os conceitos de resignificação e reinterpretação e como que esses conceitos elucidam a arte leonardiana dentro do seu contexto. De certa forma, tento compreender também o contexto histórico milanês no período sforzesco, que é o período aí que Ludovico Sforza governa Milão, né? E de que forma esse contexto político e social influenciou no desenvolvimento artístico dos pintores que ali residiam, porque para quem não sabe, né, no período sforzesco ele teve vários conflitos, principalmente com a França, e isso causava enormes êxodos culturais. O próprio Leonardo teve que se deslocar de Milão. Então essa falta dessa instabilidade causada por essas guerras, a falta de patrocínio, porque muitas vezes o dinheiro que era destinado à arte, à cultura, era voltada para a guerra, para a manutenção desses conflitos territoriais. Então, por causa disso, não era possível desenvolver uma estrutura artística forte em Milão, da forma como era, por exemplo, em Florença, né, em Veneza. Era mais difícil se manter, e isso tanto que boa parte dos leonardianos depois se espalharam ali pela Europa por essa falta dessa estrutura social, de forma que eles conseguissem estabelecer ali ateliês e dar continuidade ali a uma arte típica milanesa. Eu uso então como análise 8 pinturas feitas por esses leonardianos para poder estar analisando, compreendendo melhor. E a minha pintura aqui ela entra como fonte mesmo, dentro daquilo que o Michel Bachandal falou nos seus 2 livros, né, Padrões de Intenção e Olhar Renascente, que a pintura ela é sim uma fonte histórica, ela não serve só apenas como uma ilustração, né, ela tem ali
a sua importância enquanto um documento. Eu uso também como sustentação teórica metodológica o autor Gombrich, né, com seu livro Arte e Ilusão, o estudo da psicologia e da representação pictórica. Outro livro fundamental que eu usei para desenvolver esse projeto foi outro livro do Gombrich, O Uso das Imagens, estudo sobre a função social da arte e da comunicação visual, para poder me auxiliar nas discussões de algumas questões fundamentais, como, por exemplo, por que a arte muda e se desenvolve, o que a ideia de progresso significa na arte. A arte pode ser usada como evidência do espírito de uma era, então ele me ajuda nisso. E também usei biografias, como, por exemplo, uma biografia mais recente que foi feita sobre Leonardo da Vinci, do biógrafo Walter Isaacson, foi publicada em 2017. É uma biografia bastante bem elaborada, com várias documentações. Tem algumas questões a ser problematizadas, inclusive eu problematizei elas no meu texto final. Utilizei também o Eugênio Gari, né, com seus livros Ciência e Vida Civil no Renascimento Italiano e O Homem Renascentista, assim como também usei Jean Delamnoy com a Civilização no Renascimento e o Jack Bucherhard com a Cultura do Renascimento na Itália. Cada um traz ali um panorama do Renascimento italiano, cada um de uma forma diferente. Alguns criticam uns aos outros, então achei muito bom de ler esses vários livros que me ajudou a compreender ali várias facetas do Renascimento italiano. Eu usei bastante também o Carlos Ginzburg, Queijo e os Vermes, né, a Microhistória e Outras Análises. É uma obra de extrema relevância para poder sustentar, embasar no que diz respeito ao resgate do indivíduo, né, a visibilidade desses sujeitos que foram apagados pela história através desses registros imperceptíveis. Outro livro do Ginzburg que me ajudou muito, na verdade não é nem um livro, é um capítulo do livro mesmo, que é a História da Arte Italiana, onde ele fala da questão do atraso periférico ou atraso do método. Ele afirma que a arte vinda de grandes centros artísticos eles eram usados como padrão homogeneizante, de forma que a arte que vinha de outras cidades, que ele classifica como periféricas, eram subalternizadas de forma que eram somente analisadas em relação ao paradigma dominante. Então eu uso isso para poder discutir principalmente a questão de como Milão era comparada aí a Florença, né? Milão era o centro periférico e Florença aí era o centro dominante. Então toda a arte que vinha de Milão era comparada aí em prol desse paradigma dominante. Então, consequentemente, os leonardianos sempre estavam historicamente numa desvantagem por eles não participarem desse grande centro. Do Ginzburg ainda utilizei aí o mitos, emblemas e sinais para poder entender aí, a interpretar, reconstruir os sinais deixados pelos leonardianos em suas obras, né, para poder entender o que aponta ali as suas escolhas, os seus estilos. E também usei uma autora, uma tese de doutorado da autora Pamela Stewart, intitulada Devozione e a Passione dos Milaneses. A partir dela, dessa tese, ela vai tratar do panorama social e cultural de Milão de 1500 até 1630, né, nesse período esforcesco, e ela dá ali uma análise mais aprofundada sobre o pintor Bernardo Luini, que é um dos leonardianos, e fala sobre os êxodos culturais em Milão causados pela guerra. Eu também utilizei na pesquisa o Lionello Venturi em sua obra História da Crítica da Arte, e ele me deu aí uma sustentação teórica para a discussão e ideia da imitação da natureza, como o conceito de cópia utilizado no passado não é o mesmo que a gente tem hoje, né, no ideal da modernidade. Essa questão do copiar eu também usei o Renascimento do Peter Burke, que ele aponta que toda a produção no Renascimento em si era uma imitação, pois toda ela se baseava em copiar os antigos, o que hoje estamos habituados a considerar a imitação como falta de talento, né? No Renascimento a concepção era outra. Também usei aí o Panofsky, né? Renascimento ou Renascimentos, para poder entender que o Renascimento, da forma como aconteceu em Florença, é específico de Florença, não é homogeneizante, né? O Renascimento ele se deu de formas muito diferentes em toda a Europa. A gente tem que estudar caso a caso. E por fim, utilizei também um trabalho do autor Dilson Midgley, cujo tema era apropriação de imagens nas artes visuais no Brasil e na Bahia, que nesse trabalho ele apresenta os conceitos de resignificação, apropriação e reinterpretação no mundo das artes, que me ajudou a compreender como os artistas, no caso leonardianos, mesmo pintando o mesmo ponto ou o mesmo objeto, ou simplesmente copiando o quadro no sentido de reproduzir a obra mais próximo possível, mesmo sob essas circunstâncias, ainda assim
ele não vai reproduzir o mesmo resultado que o artista que cedeu a obra para reprodução, pois eles serão representados de forma diferentes, né? Porque vêm de indivíduos diferentes, com percepções distintas, né? Então essa pesquisa me ajudou nesse sentido. Eu usei outras leituras, mas essas foram as principais que eu utilizei para poder conceber esse projeto. Atualmente eu faço aí uma disciplina isolada na UFMG de mestrado, porque eu quero continuar essa pesquisa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da minha pesquisa, que isso tenha ajudado outras pessoas que estão desenvolvendo algum tipo de pesquisa nessa área. Espero que as indicações de leitura que eu fiz, que foi tão importante para minha pesquisa, ajudem outras pessoas também que têm interesse. Muito obrigada aí pelo esse espaço para poder estar aqui apresentando meu trabalho para vocês. Totalitarismo. Regime que nos trouxe, além de muitos atrasos enquanto humanidade, um grande conflito que foi a Segunda Guerra Mundial. Hoje, mesmo passado tantos anos e depois de diversas análises, vemos diversas pessoas e organizações que ainda insistem em querer que um sistema desse tipo volte a ter poder sobre uma nação. Por isso, muitos historiadores têm afirmado que a exposição do que é um regime totalitário e as suas consequências é uma das melhores armas para abrir os olhos das pessoas que porventura possam cair na armadilha que é apoiar tais ideias. Pensando nessa difusão do conhecimento antitotalitário, pesquisadores do NEPAT, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Autoritarismo e Totalitarismo da UFMG, criaram o podcast Desnazificando, com a ideia de debater conceitos, ideias e acontecimentos sobre o tema, de maneira descontraída, mas com profundidade e qualidade. Vamos conferir. Olá, meu nome é Maria Visconti, eu sou doutoranda em História pela UFMG e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Autoritarismo e Totalitarismo da UFMG, o NEPAT, que também tem um projeto de um podcast que se chama Desnazificando. Nós lançamos o primeiro episódio e nós estamos já com muitas propostas de episódio. Bom, o NEPAT é uma iniciativa discente totalmente feminina das alunas de graduação, mestrado e doutorado em História da UFMG. É um grupo formado, produzido e encabeçado apenas por mulheres. Nós somos 3 coordenadoras à frente desse projeto e somos também as hosts dos Desnazificando, que sou eu, a Maria, a Ana, que está no mestrado em História na UFMG, e a Bárbara, que está na graduação em História na UFMG. Todos nós estudamos nazismo, e esse é o principal assunto tanto do NEPAT como do Desnazificando. O NEPAT foi fundado em 2019 e muitas coisas já aconteceram até aqui, e o objetivo do grupo e do núcleo sempre foi mostrar a competência das produções brasileiras, principalmente femininas, sobre o século XX e inserir a UFMG no cenário internacional e nacional como um centro de referência nos estudos sobre totalitarismo e Segunda Guerra Mundial. Nós começamos no ano de 2020 um processo de produção de conteúdo nas nossas redes sociais, pensando na ideia de história pública, como a gente perde quando a gente não considera a importância do conteúdo online na formação do nosso conhecimento, e o podcast Desnazificando surgiu como mais um braço na nossa ideia de produção de conteúdo. Então, a gente partiu da minha experiência prévia enquanto host do Lugar de Mulher podcast e resolvemos criar o nosso próprio podcast. O Desnazificando é para falar de temas que compõem o NEPAT e outras coisas que a gente tiver a fim de falar. A gente vai falar sobre as nossas pesquisas, sobre nazismo, autoritarismo, vida acadêmica, educação, história pública, relações entre ficção, história, filmes, séries, livros, enfim, muita coisa bem diversificada. Nós pensamos em alguns quadros temáticos, como o dicionário de conceitos, no qual a gente vai desenvolver historiograficamente algum conceito e também transformar algumas lives que a gente fez no nosso Instagram em episódio, e também queremos ter episódios com convidadas. Os nossos episódios, a princípio, são quinzenais, e a nossa ideia é que essa primeira temporada irá acontecer até dezembro de 2020, tenha aproximadamente 13 episódios. Nós estamos aqui, orgulhosamente, fazendo parte do movimento de mulheres podcasters, porque o Desnazificando é produzido, elaborado, gravado e editado por 3 mulheres. Nosso primeiro episódio, mais oficial, vai ser falando sobre desnazificação, para ter mais uma ideia do motivo que motivou a escolha do nome para esse podcast. Mas falando brevemente, a gente parte de uma perspectiva de que o processo de desnazificação na Europa na Segunda Guerra Mundial foi uma tentativa de solidificar a democracia após regimes autoritários, mas acabou sendo um grande apagamento de todas as problemáticas que envolvem o fim de regimes autoritários. Então a gente parte do princípio, no Desnazificando, de nós
de que nós precisamos levar a sério as ideologias fascistas, autoritárias, totalitárias, para poder efetivamente combatê-las e pensar em formas de agir mediante a isso. Um dos grandes erros, a gente acredita, é que a gente colocou para o rol da loucura essas pessoas que acreditam nessas ideologias sem levar em consideração que são de fato ideologias e concepções de ser e estar no mundo. Então, uma das propostas do podcast é justamente essa tentativa de produção de conhecimento, de elaboração de teorias e de tentar mostrar de forma mais séria e de forma mais atenta como que essas questões se dão na nossa atualidade e como que isso precisa ser de fato levado a sério. Nós não queremos ser a palavra final de nada, nós vamos propor debates e tentar apresentar as nossas opiniões baseadas nas nossas pesquisas, mas o objetivo, tanto do NEPAT quanto do Desnazificando, é esse, é tentar contribuir com a divulgação do conteúdo científico, do conteúdo acadêmico, de forma que isso seja cada vez mais acessado por cada vez mais pessoas, de forma mais ampla, e a gente acredita que realmente falar sobre o nazismo e apresentar as nossas pesquisas e apresentar as nossas teorias é a nossa forma de contribuir para essa luta. Enfim, é isso. Um beijo. E ouçam Desnazificando, está disponível em todos os principais agregadores. Bom, se você curtiu o nosso primeiro trabalho, tem alguma crítica, sugestão, ou principalmente se você quer contribuir com o seu trabalho acadêmico aqui no nosso podcast, mande sua mensagem para o e-mail historicapodcast@gmail.com ou no Twitter, Revista Histórica Podcast. Um abraço e até o próximo episódio.